Muito bem, muito bem. Então, sejam todos bem-vindos a essa aula do Instituto. É uma aula do curso do Livro de Mormon, Ensinamentos e Doutrina do Livro de Mormon. Então, eu vou passar para vocês aqui um PowerPoint e a gente vai depois ter opções de discutir isso. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Vocês devem estar vendo. Eu vou deixar minha câmera aqui no canto. Posso deixar do outro canto, né? Pode ser aqui também, tanto faz. Desde que não atrapalhe muito. Beleza? Então, vocês estão vendo aqui, nós vamos falar um pouco sobre a lição número 4, que trata da queda de Adão e Eva, e do dom do livre-arbítrio. Ou dom do arbítrio, né? Do livre, ele é livre, a gente vai entender por quê. Então, esse é o curso 275 da igreja. Meu nome é Leandro Zago, sou conversa da igreja. Fui chamado de uma cidade chamada Vitorino, no Paraná. E sou membro da igreja já há algum tempo. Então, sei do que eu estou falando. Vamos nessa. Nesse sentido aqui, quando você pergunta para as pessoas o que Adão fez, né? Deixa eu tirar aqui da câmera desse canto e deixar nesse. Aí. Se você perguntar para as pessoas, qual foi o grande acontecimento de Adão e Eva? Eles vão falar que Adão e Eva pecaram. O que não é verdade. Eles transgrediram. Uma das nossas regras de fé diz o seguinte: os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Adão e Eva transgrediram uma lei e por isso eles foram expulsos do jardim do Éden. E caíram. Essa foi a queda de Adão e Eva. Então, desde o século V, o cristianismo ensinava que a queda de Adão e Eva foi um erro trágico, é uma visão errada. A queda não foi um desastre, a queda foi um passo essencial. Se Adão não tivesse transgredido, não teria caído, não teria existido, e nós não estaríamos aqui. Então, isso que a gente vai discutir um pouco agora. O que foi essa parte intencional do plano de salvação? Para que estão chegando agora, é preciso conhecer um pouquinho do material anterior. Existe um plano de salvação. Esse plano foi apresentado num conselho chamado Grande Conselho dos Céus, o conselho pré-mortal, onde nós, como espíritos ainda, não tínhamos um corpo de carne e ossos, vivíamos na presença de Deus e ele apresentou esse plano, onde uma terra seria criada para as pessoas virem aqui, receberem esse corpo físico, serem testados e provados para ver se fariam todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenaria, para ver se guardariam o seu segundo estado. Mas isso a gente pode deixar um link aqui para você estudar depois. Adão e Eva, quando foram postos no Jardim do Éden, eram seres inocentes, como crianças. Eles ainda não tinham experimentado o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, eles não sabiam o que era certo e errado ainda. Não conheciam o doce nem o amargo. Para eles era tudo igual. E Eva compreendeu que eles deveriam cair. Eles deveriam participar do fruto, né? Comer do fruto para que eles se transformassem em mortais, herdassem essa vida e pudessem ter filhos, conhecer a diferença do bem e do mal. Então, essa é uma das grandes coisas, né? A pergunta aqui é o seguinte, né? Por que vocês acham que é importante entender que a queda não foi um erro ou acidente, mas uma parte deliberada do plano de salvação? Então, temos essa escritura muito importante aqui em 2 Nef 2, quando Leí dá uma bênção e um conselho final para os seus filhos, Jacó e José, os filhos que nasceram no deserto. Talvez não fique bem nítida aí a escritura na câmera. Então, vamos lá. Esse aqui é o capítulo 2 de Nef, 2 Nef 2, 14. Então ele está falando para os filhos que existe Deus, que ele criou todas as coisas, tudo que neles há, tanto as coisas que agem como as que recebem ação. Então, de todas as criaturas de Deus, nós somos criaturas diferentes. Nós somos livres para agir e não para receber a ação. É diferente. Qual que é a diferença básica de agir e receber a ação? Nós temos uma capacidade de poder entender o que é o bem e o mal e poder praticar, poder agir por nós mesmos. Diferente de outros animais, os outros seres que nasceram em outras esferas, que eles guardam os mandamentos. Se bem que há animais que também não guardam os mandamentos, mas todos eles serão queimados. Aquele que não obedecer à lei da esfera que foi colocada. Toda a esfera é livre para agir onde Deus a colocou. Então, ele está explicando isso para o seu filho, e aí ele diz assim, no 19, depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra. Aí eles vieram para a terra, tudo se tornou mortal. Depois da queda, o fruto proibido que eles comeram, deu-lhes o conhecimento do bem e do mal. É como se fosse uma química que entrou no corpo deles e o corpo deles se transformou em um corpo mortal.
E aí eles tiveram que ser expulsos da presença. O Senhor colocou um querubim, um anjo com uma espada flamejante lá na outra árvore, que havia duas árvores, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida é o próprio Senhor, representa a sua própria presença. Então, como eles não podiam comer daquele fruto, porque se Adão e Eva, depois que tivessem transgredido, os dois teriam pecado, comessem do outro fruto ia fazer o efeito contrário. Se o primeiro fruto, que é o do bem e do mal, fez com que eles fossem mortais, o outro ia dar a vida eterna para eles. A árvore da vida, ia dar a vida eterna. Só que ele ia viver eternamente em seus pecados, e ele não ia poder voltar à presença do Senhor, porque ele não pode pagar pelos próprios erros. Ele precisava de um mediador, que esse é o grande plano de salvação. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. E a alegria vem através do Santo Messias, que é Cristo, que veio como se fosse o último Adão, como o apóstolo Paulo falou. O primeiro Adão e o último Adão, que foi Cristo. Então aqui ele continua dizendo, né, que eles tiveram filhos, a família de toda a terra, e os dias dos filhos dos homens foram prolongados para que eles se arrependessem enquanto estivessem na carne. Se tornou um estado de provação. Então os primeiros habitantes viveram bastante. Não só porque os dias eram mais longos, isso a gente pode ver claramente hoje, né? O tempo passa rápido, a rotação está mais rápida, mas porque eles receberam esse prolongamento para que eles pudessem se arrepender. Que o Senhor não permitiu que eles morressem até que todos entendessem o plano. Então ele enviou anjos para que ensinasse o plano de redenção para Adão e Eva e seus filhos. Então os anjos vinham, traziam as ordenanças para eles e eles aprenderam, né? Aprenderam a ter fé, arrependimento, o batismo e todas as outras coisas que nós vemos que foram restauradas agora através do profeta Joseph Smith. É o que aconteceu. O livro de Mormon também continua dizendo que, por causa dessa transgressão, ele ordenou que todos os homens se arrependessem e mostrou que estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais. Ou seja, transgressão não foi um pecado, foi diferente. Mas mesmo assim, ele já não podia voltar. E aí que fala no 22, se Adão não tivesse feito isso, ele não teria nascido. Não seria permanecido lá, né, para sempre, brincando com os passarinhos. Não teriam tido filhos, permaneceriam no estado de inocência. Mas essas coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Então o Senhor já conhecia e já previa todas essas coisas. Por isso que ele enviou o Messias para torná-los livres, né? E aí diz lá que os homens são livres segundo a carne e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E aí que está o plano, né? As coisas na Terra são customizadas. Apesar de as experiências parecerem, né, semelhantes para todo mundo vai ter tristeza, todo mundo vai ter dificuldade, falta de fé, talvez doenças, né? Todo mundo vai passar por algumas coisas meio parecidas, mas a maioria das atividades que nós, ou dos problemas, dificuldades que temos que enfrentar são customizadas. O que é uma coisa customizada? É feita especialmente para você. Então, Deus, que é o teu Pai, teu Criador, sabe quem é você. Sabe quem você foi na vida pré-mortal. Tudo que você já aprendeu, né, nos conselhos antes dessa vida, e ele continua dali. Por isso que ele te dá algumas privações nessa vida. Alguns nascem cegos, outros surdos, outros nascem com dificuldades financeiras, outros nascem em entornos mais complicados, mas nós tivemos que nascer, nós aceitamos isso. Embora não esteja exatamente claro se, né, pode ser que para algumas pessoas tenha sido claro escolher o lugar que nasceu, eu acho que não. As coisas vão acontecendo, isso é uma opinião. Nós não temos como saber exatamente, eu escolhi nascer nessa família e tal. Mas uma coisa é certa, todo mundo pediu para nascer. Isso não tem como negar. Você que está aí nessa vida, você pediu para nascer. Porque você escolheu o plano lá na vida pré-mortal. Então você recebeu um corpo físico e está aqui. Agora, se era para nascer nessa cidade, com esse irmão feio que você tem aí, essa tua irmã descabelada, não sabemos, né? Você recebeu esse lugar e agora você é livre para agir. Todas as coisas que você precisa te são dadas. Então, a tua situação atual agora, do jeito que está, você tem tudo que você precisa para você ser livre e receber esse dom do arbítrio, para você escolher. Escolher a liberdade, a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, segundo o cativeiro e o poder do diabo. Ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. E aí Leí continua pedindo aos filhos que deem ouvidos ao grande mediador, e guardem os mandamentos, e sejam fiéis às suas palavras, conforme a vontade do Santo Espírito. Através do Espírito Santo, o membro da Trindade, nós somos guiados a entender os mandamentos, conhecer os mandamentos de Deus, a entender a diferença entre o bem e o mal e fazer o convênio de segui-lo. E o Espírito vai nos
vai nos trazendo essa diferença que existe entre a luz de Cristo e o seu próprio dom. Todas as pessoas que nascem na Terra têm uma coisa chamada consciência, que é a luz de Cristo. A pessoa começa a fazer alguma coisa errada, ela já vai se sentindo mal, já vai pensando, mas isso aí não é bem assim que eu devo fazer, eu acho que não é por aqui. Mas alguns acabam por amortecer essa consciência, já não dão mais atenção para ela, e, não, isso é assim mesmo, né? E acabam já perdendo essa sensibilidade com a própria consciência, quando dirá com o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai forçar ninguém a fazer as coisas certas. Mas ele é bem convincente, ele sabe a hora de voltar. Se a gente der ouvido e fizer as coisas, mas a gente tem que guardar os mandamentos. E aí, quando volta aqui no slide, essa é uma das coisas interessantes, né? Por que é importante entender que a queda não foi um erro, um acidente? Ela não foi um erro, um acidente, ela foi planejada para que todos nós tivéssemos oposição. E há uma oposição em todas as coisas, né? O bem e o mal, o amargo e o doce. E por causa da queda veio tudo isso que nós passamos, os sofrimentos, a dor, a morte, né? Os vírus que estão aí, tudo isso veio com a queda, para que o nosso corpo mortal sofresse a morte física. Então, quando Adão caiu, ele já passou por esses dois sofrimentos aí. O que significa dizer que todos estavam perdidos por causa da queda? Todos estavam perdidos por dois sentidos. Eles morreram de duas maneiras. Primeiro, Adão morreu fisicamente. Ele ia morrer, porque o Senhor falou, não comerás da árvore do bem, conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Comerdes, né? Morrereis. Se comer esse negócio aí, você vai virar mortal, você vai morrer. Ele nem sabia o que era exatamente, né? Apesar de algumas considerações de Eva, depois ele entendeu. Se transformar em mortais. Então, o que vai acontecer quando morre? Você separa o corpo do espírito. E por você se transformar num ser mortal, você não tem como voltar. Então, a carne vai voltar para a mãe terra e vai apodrecer. E fica lá, nunca mais volta. E o teu espírito sofre a segunda morte, que é a morte espiritual. Por ele ter transgredido, então ele não podia voltar à presença. Então, o espírito ia ficar vagando por aí. E para onde que ia o espírito? Junto com as outras hostes que não seguiram o plano na primeira vez. Se você é novo, que não conhece a história, um terço das hostes do céu não quiseram seguir o plano de Jesus Cristo e foram expulsos, Satanás e seus anjos. E eles estão como espíritos aqui na Terra para possuir os corpos que foram dados para Adão e Eva, para incomodar e fazer com que haja oposição em todas as coisas, as pessoas possam seguir o Senhor ou não. Então, se Adão não pudesse mais voltar para o corpo dele, ele ia ser um espírito que ia ficar vagando, e como diz lá em 2 Nef 9, seríamos diabos, anjos de um diabo. Essa seria a morte espiritual, a segunda morte, que é pior que a primeira. E aí a alma fala também sobre isso, né? Nós temos aqui a alma 42, do 6 ao 10, e o 14. Vamos dar uma olhada lá? O que significa ser afastados da presença do Senhor? Adão e Eva fizeram isso. Então tá lá. Aqui, vamos lá. No 6. Eis, porém, que foi determinado que o homem morresse. Portanto, como eles foram afastados da árvore da vida, seriam afastados da face da terra. E o homem tornou-se perdido para sempre, tornou-se um homem decaído. Nossos primeiros pais foram afastados tanto física como espiritualmente da presença do Senhor. E assim vemos que eles ficaram sujeitos à sua própria vontade. Então essa foi a herança da queda de Adão, a morte física e espiritual. E por isso que nós nos tornamos pessoas perdidas para sempre, a não ser que houvesse alguém que pagasse o preço. Porque nós, Adão por si mesmo não podia pagar pela sua própria transgressão. Não era conveniente que o homem fosse resgatado dessa morte física, porque isso destruiria o grande plano de felicidade. Então Adão se tornou mortal, ele não podia comer do fruto da árvore da vida, queria virar imortal de novo. Não era para acontecer isso. O plano é o que exatamente aconteça isso. Então a árvore foi protegida, está lá no jardim ainda. Não sei onde é que está o jardim, né? E continua lá. E o plano de felicidade é esse, que as pessoas se tornem mortais e que aprendam a escolher. E aí a segunda morte também não dava, no 9. Como a alma nunca poderia morrer, a alma aqui significa o espírito. Né? Em alguns outros momentos nas escrituras, a alma é o corpo e o espírito do homem, que não se separam. Isso é uma alma. Mas aqui a alma quer dizer o espírito. Então o espírito não pode morrer. Então você não tem como dizer eu vou sumir da existência. Não.
Você vai para um outro lugar, mas você não vai desaparecer do mapa. Então, essa alma nunca pode morrer. E a queda havia trazido a toda a humanidade tanto uma morte espiritual como uma física, isto é, foram afastados da presença do Senhor e era necessário que a humanidade fosse resgatada dessa morte espiritual. Então, eles se tornaram carnais, sensuais, diabólicos por natureza. E este estado probatório tornou-se para eles um estado de preparação. Então, é uma preparação para poder voltar a encontrar com o Senhor. Para isso é preciso vencer o homem natural. Como diz o rei Mosias, o homem natural é inimigo de Deus e tem-nos sido e se-lo-á para sempre, a menos que ceda aos influxos do Santo Espírito e despoje-se do homem natural, tornando-se santo pela expiação de Cristo Senhor, tornando-se humilde, manso, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, como uma criancinha se submete ao seu pai. Então esse é o grande desafio da vida mortal. Se submeter à vontade do Senhor como uma criancinha obedece aos seus pais. E aí, diz assim, né? No 14, vemos que toda a humanidade se encontrava decaída nas garras da justiça, na justiça de Deus, e seria condenada a passar. Então, a justiça do Pai não pode ser abrogada. A justiça do Pai vai funcionar. Apesar do Pai ter grande amor e misericórdia, ele tem por causa do Filho, porque ele tem que obedecer às leis também. Por isso que ele é o Senhor. Ele faz as coisas acontecerem segundo sua justiça. Então, existem duas leis eternas que parece que não batem uma com a outra, que é a justiça e a misericórdia. Se você pega dinheiro emprestado de mim e você fala que vai pagar no dia 10, eu falo assim, tudo bem, você pode pegar, mas se no dia 10 você não me pagar, eu vou tomar a tua casa. Você assina o contrato e beleza. Chega o dia 10, você não me pagou, eu digo, eu quero a minha casa, daqui, ó, é justiça. Você assinou aqui. Daí você, não, daí eu não tenho demorar, né? Misericórdia. Daí eu falo, não, se você tiver misericórdia, não tem justiça. E fica aquela confusão, né? Você querendo que eu perdoe você, porque você não me pagou na hora, mas você sabia disso, né? E eu querendo tomar a tua casa, porque eu, né, fiquei devendo para outra pessoa lá e preciso pagar. A não ser que exista um mediador, que venha uma pessoa que seja teu amigo. Não, eu pago para ele, eu pago para você. Ela paga para você, para mim, aí eu te perdoo, você está livre da justiça. Só que aí você vai ficar devendo para essa outra pessoa. Essa outra pessoa é o Senhor. O Salvador fez isso com todos nós, com todo o gênero humano. Ele pagou a dívida da justiça com o Senhor. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, por isso ele foi moído. Por isso que ele fez a expiação, né? Pagou pelos nossos pecados. E ele venceu a morte física também. Quando ele fala que venceu a morte física, ele diz que fez isso para que os homens fossem atraídos por ele. O Pai me enviou para que eu fosse levantado na cruz, para que pudesse atrair a mim todos os homens. Então, esse verbo atrair da tradução do inglês é draw. Draw é como se fosse puxar, como se fosse um ímã. Você passa um ímã em cima de um metal, uma colher, a colher não vai escolher se ela quer ser puxada pelo ímã. Ela não tem essa escolha. Ela vai ser puxada e vai se grudar ali. Então, todos os homens serão atraídos a ele por causa da ressurreição. Então, porque ele ressuscitou, né? As primícias dos homens, né? O primeiro a ressuscitar, são feitas as primícias dos que dormem, como diz lá em 1 Coríntios 15. Assim como em Adão todos morrem, todos em Cristo serão vivificados, ou seja, todos vão ressuscitar. E aí vão comparecer diante dele para que sejam julgados de acordo com suas obras na carne, sejam elas boas ou más. Então, por isso que ele foi levantado. Então, todas as pessoas um dia vão voltar à presença dele e vão ter que reconhecer. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Cristo. Não tem como. Então, por isso que ele pagou por esse preço. Então, são duas coisas que depois nós vamos tratar no capítulo 5, que é sobre a expiação, que ele pagou por as transgressões, pelos nossos pecados, mas ele também venceu a morte física. A morte física e a morte espiritual foram vencidas por Cristo. A morte física, quando ele ressuscitou, ele deu de presente para todos nós. Todas as pessoas vão ressuscitar. Todas as pessoas que nasceram nessa vida receberam um corpo, criança que já morreu, velho, e vai ressuscitar com um corpo perfeito. Se ela não tinha um braço, ela vai ter o braço, ela vai ser a sua perfeita forma e estrutura, como diz lá em Alma 40, 42. Então, esse é um presente. O que mais que acontece? O apóstolo Elder Holland disse o seguinte:
Adão e Eva transgrediram o mandamento. Deixa eu tirar a câmera aqui e colocar aqui. E foi-lhes ordenado que deixassem o jardim. Porém, isso permitiria que eles tivessem filhos antes de passarem pela morte física, para adicionar ainda mais tristeza e complexidade às suas circunstâncias. A transgressão deles também teve consequências espirituais, afastando-os da presença de Deus para sempre. Eles foram expulsos do jardim do Éden e afastados da presença do Senhor. O Senhor, aos poucos, ainda enviava algumas instruções para eles, mas diz que Adão era visitado por anjos, até que ele recebeu todos os mandamentos e depois ele teve que viver pela fé. Apesar de que, né, teve o conhecimento desde o princípio. Só que o véu do esquecimento faz com que a gente perca essas experiências. Mas olha lá, porque nasceríamos em um mundo decaído e porque também transgrediríamos as leis de Deus, também fomos condenados a receber as mesmas penalidades de Adão e Eva. Então, quais são as penalidades que Adão e Eva receberam? Essas duas mortes. Todo mundo que nascer aqui, a não ser que você seja transladado, né, como foram alguns aí, você vai morrer. Você não sabe a hora que você vai morrer. É igual aquele assaltante, né? Que liga para tua casa, ou sei lá, alguém, né? Você vai morrer, né? Você não. Tirando o Highlander, mas mesmo o Highlander, né? Você corta a cabeça dele e morre. Todas as pessoas vão morrer. E aí o que acontece? Elas vão sofrer essa penalidade, todos nós também. E a segunda, que é possível ainda que nós levemos adiante, é essa morte espiritual, é continuar afastado. É não receber os convênios aqui na Terra e não ter a possibilidade de voltar. E aí quando ele pergunta isso, né? Quando ele fala desse momento dos primeiros pais, quando eles foram expulsos, o Deus e Pai de toda a humanidade, já antecipando a decisão de Adão e Eva, já sabia que eles iam fazer isso, enviou anjos do céu para declarar a eles e também ao longo dos tempos para nós, os profetas, que toda essa sequência de acontecimentos foi delineada para a nossa felicidade eterna. Fazia parte do seu plano divino que haveria um Salvador, o próprio Filho de Deus, um outro Adão, que viria no meridiano dos tempos para expiar a primeira transgressão de Adão. E aí ele venceu essas duas coisas. Mas tem uma condição lá, né? Condicionado ao arrependimento e à obediência aos mandamentos divinos. Então, a primeira coisa que as pessoas que nascem nesse mundo têm que ter é fé em Jesus Cristo. Se você pensar no mundo, muitas são as nações pagãs, muitas são as que vão nascer, morrer e nunca vão ouvir falar de Jesus Cristo. Mas elas ouvirão no mundo espiritual depois dessa vida. O evangelho está sendo pregado lá como foi aos vivos, está sendo pregado aos mortos. Naqueles 3 dias antes dele ressuscitar, ele foi lá no mundo espiritual, organizou a sua igreja também, as suas forças, entre os justos e voltou. E aí eles estão trabalhando lá. Por isso o grande trabalho de genealogia e dos tempos na igreja. Mas todas as pessoas têm que se arrepender. Então, a primeira coisa nessa vida ou na outra, se você não teve chance nessa vida, né, se foi um índio, sei lá, na Amazônia, lá no século XVII, você vai ouvir lá no mundo espiritual e você precisa acreditar em Jesus Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados e receber as ordenanças, que é o batismo por imersão, por alguém que possui autoridade do sacerdócio, Melquisedeque, e receber o dom do Espírito Santo, que é a confirmação por imposição das mãos dos elders da igreja, os presbíteros. Né? E aí você segue no caminho do convênio. Então, essa pergunta que vem aí, né? Por que nós somos condenados a receber as mesmas penalidades de Adão e Eva? Porque nós somos frutos da queda também. Somos os filhos de Adão e Eva. Só que é meio diferente você comparar, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas as criancinhas receberam a maldição de Adão e tal. Não, a maldição de Adão é tirada por causa da expiação. Nós somos condenados no sentido de encarar todas essas coisas que nós passamos na vida mortal. Nós vamos ter oposição, vamos ter dificuldade, vamos sofrer dores, angústias, vamos ser desprezados. Não vai ser tudo fácil, não. Então, essa é por ser expulso do Jardim do Éden, por ser expulso da presença. Mas é por causa disso que a gente recebe o presente maior, que é o arbítrio. A gente vai ver, né? Então, como nós podemos ser redimidos dos efeitos espirituais da queda? Através do arrependimento, da fé e do arrependimento e das ordenanças de salvação. Então, ser redimidos é ser perdoados pelo Senhor. Aquele que se arrepende dos seus pecados e não mais os pratica, eu, Senhor, deles não mais me lembro. Aí ele é perdoado e não mais me lembro. Então, quando a gente realmente se arrepende, o Senhor nos perdoa, por causa do Filho. Né?
E aí a gente segue aprendendo mais sobre isso, né? O grande mediador de todos os homens nos dá essa escolha para a gente seguir o cativeiro ou a morte. Esse é o grande dom que nós recebemos. Então, além de receber essas penalidades de Adão e Eva, a gente recebeu o dom do arbítrio. Se você procurar no dicionário o que é arbítrio, você vai achar um monte de definição, mas nenhuma se aproxima da doutrina correta, né? do que é o arbítrio. Vamos lá. Tem mais essa aqui, né? Qual é o papel da queda no plano de salvação e como ele foi preparado para a nossa felicidade eterna? Então, todas essas escrituras aqui ao lado, Nefe, Alma, Elamã, terceiro Nefe, Moisés, falam do papel da queda no plano de salvação. Se não existisse queda, não existiria expiação, não existiria exaltação. Esses são os pilares. Né? Tem que ter essas três coisas aí. Então, qual que é o papel da queda? Fundamental. Não teria começado nada. Talvez nós, como espíritos, estivéssemos lá ainda na torcida para Adão e Eva, lá no jardim, comerem do fruto. Senão a gente não nasce. Nós não ia saber como é que faz. Tem que torcer. Essa questão da vida pré-mortal, né, você vê ela muito bem em Jeremias, né, Jeremias 1:5. Antes de que te formasse no ventre te conheci, as nações te dei por profeta. Antes que nascesse na madre, né? Então, o Senhor já conhecia Jeremias antes dessa vida. Tem outras escrituras que falam da vida pré-mortal também, né? Lá em Jó também. Mas tudo bem. O que importa é que nós estávamos lá e por causa do véu do esquecimento, agora estamos aqui. Estamos no segundo ato. Como diz lá na Liarona, as palavras do presidente Nelson, né? O Adão e a Eva se tornaram mortais devido à queda. Felizmente para nós, eles também se tornaram capazes de gerar filhos e cumprir os propósitos para os quais o mundo foi criado. O mundo foi criado, segundo a proclamação da família, para que as famílias habitassem esse mundo, para que as famílias fossem formadas. Existe uma confusão ainda hoje sobre a importância da família e qual que é a ordem da família, mas a família foi feita ao Senhor porque os mundos eternos continuem. Essa é a grande verdade. E tem que haver procriação, senão não tem como ter semente para todo sempre. Então a gente recebe outras bênçãos devido à queda. Ele ativou 2 dons de Deus intimamente relacionados a quase tão preciosos quanto a própria vida: o arbítrio e a responsabilidade. Então a responsabilidade, como se diz em inglês, accountability, é ser responsável pelos próprios pecados, mas ser responsável pelas próprias ações. Você é responsável por aprender as leis de Deus, por saber se elas são verdade e por segui-las, por fazer os convênios, fazer as promessas, e também você é responsável por se arrepender quando você dá uma desviada. Às vezes no começo do trilho do trem é só um pequeno desvio, mas se você segue, você vai parar num lugar muito distante. Então você tem que tomar cuidado com isso e sempre voltar ao caminho. Mas o arbítrio é isso. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o arbítrio, né? Qual que é a diferença desses versículos aí entre os filhos de Deus e suas outras criações? Então, nesses versículos fala basicamente que todas as outras criações de Deus recebem ação e nós somos livres para agir. Existe diferença entre reagir e dar uma resposta. Nós temos a reação, né? Você põe a mão no fogo, você já tem uma reação de tirar a mão do fogo. Está queimando, está doendo. Quando alguém te belisca, às vezes você tem uma reação de beliscar a pessoa também, ou dar um tapa na cara dela, né? Arrumar uma briga. Então é uma reação, né? Coisa natural. Mas será que você tem como controlar isso? Uma resposta já é um pouquinho diferente. Existe, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, aquela sinapsezinha ali, né? E o nosso trabalho é aumentar esse espaço. Então a pessoa te dá um beliscão, naquele microsegundo você pode se controlar e não bater nela. Você pode perdoar a pessoa, ou desviar a atenção, fazer alguma coisa. Porque você escolheu fazer aquilo. Então, você deu uma resposta segundo os mandamentos do Senhor. Você deu a outra face, você andou a segunda milha. Você não tem medo das afrontas dos homens. Só que, se isso é possível numa coisa tão simples, imagine para o resto da vida, né? Então, você tem como planejar a tua vida, você tem como dar uma resposta para a vida e agir, não receber ação. Então, a vida te dá uma coisa e você, né? É assim mesmo. Tô doente, agora acabou a vida. Né?
reprovei. Então, você tem que entender a diferença entre fato e opinião. Né? Porque você foi mal numa prova, por exemplo, é um fato. Agora, que você nunca mais vai ir bem numa prova, é só tua opinião. Você pode agir, não receber ação. Ah, fui mal, então peraí, então vou estudar mais o que está acontecendo de errado. Vou planejar, vou atrás. Então você consegue pensar, se eu seguir minha vida assim, estudando as escrituras, indo na igreja, não falando palavrão, tentando, né, manter uma espiritualidade, tentando, né, manter uma aparência, eu provavelmente eu vou seguir um caminho que vai me deixar mais tranquilo se o Senhor aparecesse. Vai me deixar mais digno de estar na presença dele. Não vou ter nada a me envergonhar diante dele. Agora, se eu, né, deixar de lado, faço a hora que dá, a hora que se eu quiser eu não faço, né? E aí eu acabo confundindo o que é o arbítrio. Então, o arbítrio não é você querer fazer o que você quiser na vida. O arbítrio é para eu escolher o que eu quiser e tanto faz. Diferente. A gente vai ver a diferença dessas escolhas. Então, nós podemos agir por nós mesmos e não só receber ação como os elementos, ou as outras bactérias que são colocadas lá para fazer isso, né? No nosso próprio corpo existe o verme que vai comer as nossas carnes depois. Já está ali pronto. Quando morre, ele já é ativado. Essa é uma inteligência que está ali para fazer isso. As vitaminas, todas as outras coisas, elas têm uma inteligência que elas têm que obedecer e fazer aquilo e pronto. Nós não, temos o arbítrio, né? Então, o Senhor nos criou, Ele nos conhece desde o começo. Nós somos as criações do Senhor. Por isso nós temos esse privilégio, porque Ele quer que a gente seja como Ele. Nós ganhamos um corpo físico e esse corpo pode ser exaltado, como foi de Cristo, tornado perfeito através da obediência aos mandamentos celestiais que vêm da justiça do Pai. Ele diz assim: por que me pedis, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu faço as obras do Pai que me enviou. Então, ele e o Pai eram parecidos, semelhantes. Né? Muito bem. E aí nós temos uma outra citação do presidente Packer, um dos apóstolos falecidos, que diz que tem um ditado antigo que fala assim: o Senhor vota em mim, Lúcifer vota contra mim, mas o meu voto é o que conta. Essa é uma doutrina poderosa do arbítrio. O arbítrio é precioso, podemos desistir dele de modo insensato e cego, mas ninguém pode tirá-lo de nós à força. Então, a última liberdade humana é você escolher a tua reação ou a tua resposta, independentemente da circunstância. O pessoal pode pegar você, prender você numa cela, sei lá, num lugar com um quarto escuro lá, mas você, ainda na tua cabeça, você pode escolher que tipo de reação você vai ter. A não ser que ela tire um pouco desse teu entendimento. Se ela te drogue, ou faça uma coisa que você já perca a tua consciência, perca o teu arbítrio. Aí talvez não. Né? Aí o teu arbítrio é influenciado pelo arbítrio dos outros. Muitas vezes nós vamos sofrer por causa dos outros, mas é a escolha dos outros. E o Senhor permite que eles façam isso na dureza dos seus corações para que os julgamentos a que os submetem sua cólera sejam justos. Como diz lá em Alma, quando a moleque e a Alma estavam presenciando as crianças sendo queimadas, e a moleque ficou, vamos salvar eles ali. O Senhor diz, não. Então a gente não deve supor que um justo se perca só porque ele é morto. Mas aquela pessoa que fez isso vai um dia responder por isso. Nessa vida, talvez não. Talvez ela passe para essa vida. O sol brilha sobre os justos e os injustos. Mas, como Cristo vai atrair todas as pessoas para si por causa da morte que ele venceu, então aquela pessoa vai voltar um dia, vai receber o corpo novo, que é um presente, mas vai ter que prestar conta do que ela fez com esse corpo nessa vida. Para isso, ela vai para um dos 3 graus de glória que tem lá em Doutrina e Convênios. E tem em 1 Coríntios 15, né? Um que é a glória do sol, outro que é a glória da lua e o outro que é a glória das estrelas. Então as pessoas vão para lugares diferentes de acordo com as obras, os desejos do coração, de acordo com o que elas se tornaram nessa vida, usando o arbítrio delas. Ou respondendo ao uso do arbítrio feito pelos outros. É o que dizia Shakespeare, né? Ser ou não ser? Agir ou receber a ação? Essa é uma grande pergunta que a gente tem que ter. Essa é uma desculpa que as pessoas dão. O diabo me levou a fazer isso. Né? Fui enganado. Né? Ele pode enganá-los e desencaminhá-los, mas não pode forçar vocês a quem quer que seja a cometer transgressão ou manter-se nela. Sempre existe uma escolha. Você pode morrer por causa da tua escolha, mas sempre existe uma escolha.
Ah, faz isso senão te matam. É a tua escolha me matar. Só que às vezes as pessoas dificultam, né? Não vou te matar, mas vou cortar um dedo teu. Aí daí você já começa a pensar, né? Será que eu tenho escolha ainda? Começa a torturar. Mas pela história nós vemos muitas pessoas que seguiam a Cristo que foram torturadas, que mantiveram suas escolhas. Esses são os sangues dos mártires, né? Que clamam desde o pó para que o Senhor vingue. Então, quando for aberto o livro dos selos, que tem Apocalipse, o sangue dessas pessoas vai ser o primeiro a gritar contra os iníquos aqui na Terra. Mas o Senhor vai fazer isso no seu tempo. Mas eles estão lá, apressando, né? Venha, venha. Nós vemos aqui em Elamã 14 também que se nós perecemos, é a culpa nossa. Quem perece, perece por culpa própria. Todos os que praticam iniquidades o fazem contra si mesmos porque são livres e têm permissão para agir por nós mesmos, porque Deus nos deu o conhecimento e nos fez livres. O conhecimento é diferente de um achismo. Então, você precisa entrar em contato com o Evangelho restaurado, você receber um testemunho do Espírito Santo, e você entender a diferença entre a lei e a letra da lei. Você vai aprender algumas coisas, de repente a instrução que é dada na igreja ou nas escrituras é geral, mas a edificação é pessoal. Então, vai lá, 10 pessoas escutam o mesmo missionário ensinar, 2 vão entender alguma coisa, 3 não vão entender nada, e os outros vão fazer de conta que não entenderam. As pessoas vão ter o conhecimento conforme a sua fé, conforme seu arrependimento. E isso faz as pessoas livres. Elas discernem o bem do mal. E o bem e o mal existem. Eles não são convenções sociais, mas são leis eternas. Nossa própria consciência diz isso. E o Senhor nos dá as leis conforme a gente está preparado para receber. Então, se você tem a responsabilidade e o arbítrio de aprender sobre os mandamentos de Deus, você tem que conhecer as leis. E aí você tem que guardar as leis. Você tem que fazer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, você precisa aprender a praticar isso. E abençoados são os que guardam os meus mandamentos, porque a estes eu darei mais. Mais mandamentos. Então, se você guarda o mandamento do Senhor, ele pega e aumenta aquele mandamento, aumenta a lei para você. Como Enoque e a cidade inteira que foi levada para o céu, né? Foi arrebatada, né? Transladada é outra coisa. E aí, porque eles pediram mais mandamentos, receberam mais mandamentos e eram capazes de guardá-los. Mas também é o contrário, né? Se você pede um mandamento e não guarda, vai virar em condenação para você. Por isso que diz aqui, né? A gente pode fazer o bem e ser restituído ao que é bom, ou fazer o mal e receber o mal restituído. Então, você vendo essa gravura aqui, você fica muito grato para o papel de José e Maria ao criar Cristo. Que ele não teve pecado nenhum. Ele era o único que não teve pecado, que pôde fazer essa expiação para todos nós. Caso ele tivesse uma transgressão que fosse da justiça do Pai, ele não teria feito nada. Apesar de que, claro, ele também foi ensinado pelo próprio Senhor, desde pequeno, pelo Espírito, e não como os homens eram ensinados, mas tem que reconhecer que José e Maria fizeram um bom trabalho. E isso serve para todo mundo, né? Todas as crianças. Educa a criança, ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviar dele. Tem que ensinar as crianças desde pequenas, porque elas aprendem os mandamentos. Aprendem os mandamentos na mocidade. As escrituras, né? As sagradas escrituras, como dizia Paulo. E aí elas vão poder escolher desde pequenas, são livres para restituir o bem pelo bem e o mal pelo mal. Agora, se você de repente é um converso como eu, que depois já teve uma vida toda, né, de muitas coisas que você teve que escolher, coisas erradas, você precisa se arrepender e tentar seguir daqui para frente. Você não vai esquecer da tua vida passada. Ela fica ali de presente justamente para te ajudar a ter experiência na vida, você não fazer aquilo de novo. Você pode aprender com os seus próprios erros, né? Eu errei, tá, me arrependi, não vou fazer de novo, porque eu vou cair aqui de novo, né? Com a porca que volta a lavagem lá, né? O cão que volta ao vômito, não deve se fazer isso. Então, você tem que cuidar da tua vida. Ou você pode ser mais sábio e aprender com o exemplo dos outros. As pessoas que erraram, eles foram por ali e caíram. Então, você observando também, você se precaver de algumas coisas. Mas nós somos livres. Livres para aplicar os princípios da nossa vida. Então, independente se você foi criado desde pequeno com princípios corretos, ou se você aprendeu isso hoje,
Você é livre para escolher. Daqui para frente, como é que eu vou lidar? Eu vou buscar saber mais do que Deus quer para mim? Ou tá bom assim? Né? Muito complicado esse negócio aí. Deixe quieto. Né? Elder Hales, um dos 12 apóstolos, também falou que Cristo, com a sua vida perfeita, ensinou que quando a gente faz a vontade do Pai Celestial, olha só, o arbítrio é preservado e as oportunidades aumentam e progredimos. Então, quanto mais você usa o arbítrio para fazer a vontade do Pai, mais você tem arbítrio. É o contrário de você querer fazer o que você acha que tem que fazer. Ah, vou fazer o que eu quiser. Não vou guardar os mandamentos. Só que quanto mais você não guarda os mandamentos, mais você perde o arbítrio. O arbítrio foi uma chave, um presente, um ingresso para poder voltar à presença dele. Ele te deu uma chave, uma ferramenta para você usar. Como você já está morto espiritualmente e fisicamente, você já está morto. Você já está morto fisicamente e você já está morto espiritualmente. A não ser que você, através da expiação de Cristo, consiga voltar. Então, você vai ressuscitar, tudo bem, isso é um presente já para você. Você não precisa fazer nada para isso. Mas agora você tem a chance de poder usar o teu arbítrio, aprender os mandamentos de Cristo, ter fé nele e ser restituído ao que é bom, ser restaurado, ser perdoado e redimido dessa morte espiritual, que é uma herança da queda de Adão. Então a gente tem várias regrinhas aí, né? As sociedades são compostas por regras. Muitas vezes as pessoas ignoram as regras. Agora mesmo o prefeito deu essa orientação de que as lojas fechassem, de que os restaurantes fechassem por causa do vírus, né? Algumas pessoas não vão fazer isso, vão continuar atendendo. Daí provavelmente vai lá a polícia ou alguém vai dar uma multa, vai coagir a guardar a lei. Então eles vão guardar a lei não porque entendem a propósito da lei, mas porque senão eles vão ter que pagar multa, vão ser punidos. Existe uma punição. A nossa punição não é agora, por isso que a gente tem que ter fé. Porque se você fosse imediatamente punido quando você quebrasse o mandamento, é que nem colocar a mão na tomada e levar um choque. Você não vai pôr mais a mão ali, né? Opa, deu choque. Deu choque, não. Opa, vou parar de pôr a mão ali. A não ser que você goste de se recarregar ali, né? Mas às vezes você não é punido. Por isso que as pessoas, os iníquos, não são punidos agora. Porque eles têm que aprender a escolher. Mas a punição virá, caso você não se arrependa. Então é diferente você usar o arbítrio para guardar os mandamentos de Deus e usar para guardar para uma vida social. Apesar de que as nossas regras de fé dizem o seguinte, nós cremos na manutenção da lei. Nós temos que cumprir a lei. Somos bons cidadãos em cada país que nós vivemos. Qualquer lei que se existe uma lei, nós temos que guardar a lei do país. Até em questão de guerra, né? Os próprios líderes falaram, se o teu país está em guerra e você é alistado, você está obedecendo uma lei civil, você tem que ir. Você está isento disso. Isso vem dos profetas, né? Para manter a ordem para propósitos maiores. Mas assim, o oposto também é verdade. Se a gente não guarda os mandamentos, não segue os sussurros do Espírito, as oportunidades se reduzem. A obediência aos mandamentos, no final, protege nosso arbítrio. Então, você quer ter mais arbítrio, você precisa usá-lo da única maneira que dá. O arbítrio só serve para usar para o bem. Porque se você não usar para o bem, você perde ele. Você não vai mais ter escolha depois. Ah, mas eu posso escolher fazer o que eu quiser da vida. Sim, mas você não vai poder escolher nenhuma consequência, porque as consequências já estão pré-determinadas e fixadas. Então você é livre exatamente? Nós não somos livres, a não ser que sejamos feitos livres pela obediência, pelo arbítrio, que é a fé e arrependimento em Cristo. É bem diferente. Então vamos lá. 3 perguntas aí, né? Quais são algumas consequências do mau uso do arbítrio? São várias, né? Você pode pensar na tua própria vida ou na vida de outras pessoas que em algum determinado momento decidiram não fazer certas coisas. Não vou guardar a palavra sabedoria. Ah, o que tem fumar um cigarrinho e tomar uma pinguinha? Né? Para dar uma esquentada. A palavra sabedoria não é exatamente sobre saúde somente, mas é sobre o decoro e sobre leis maiores. E aí vai para a castidade, vai para outras coisas, fica mais complicado. Mas é sobre obediência. Então, de que modo a obediência aos mandamentos de Deus protege nosso arbítrio? Protege porque ele é usado da maneira correta.
O arbítrio é dado para que você possa agir e não receber a ação. Porque se você não usar o arbítrio para agir, para se arrepender, então você vai sofrer ação. E aí é complicado, né? O Senhor fala que vai humilhar-nos com a sua onipotência. Aí não dá, né? Por enquanto ele está quieto. Porque usar nosso arbítrio para fazer a vontade do Pai é a chave para o nosso progresso espiritual. Se não há comprometimento, não há progresso. E o arbítrio faz isso. Você consagra o teu coração, como diz lá em Elamã 3:30. As pessoas cresciam muito espiritualmente, os nefitas progrediram muito, se tornaram uma civilização muito forte, porque eles entregavam seu coração a Deus. Jejuavam e oravam frequentemente, mas entregavam o seu coração e sua vontade a Deus. Era quase como o Nef, né? O Nef lá, o quarto Nef, que ele recebeu o poder selador. Porque o arbítrio dele ficou como se fosse a vontade do Senhor. Ele não queria fazer nada que fosse contra o Senhor. Por isso que o Senhor deu o poder para ele. Tudo que você disser, eu vou fazer. Porque você não vai pedir nada que seja contrário à minha vontade. Chegou a um nível de confiança tal que ele sabia as leis. E que ele, além de saber as leis e fazer, guardar os mandamentos, ele tinha se tornado uma pessoa naquele sentido. Essa é a nossa grande diferença com Cristo. Ele perdoa uma pessoa porque ele é uma pessoa caridosa. Não porque ele tem que perdoar. Nós ainda não. Eu vou perdoar, mas não esqueça o que você fez. Então, nós temos que treinar isso na mortalidade muitas vezes, até que aquilo fique de tal maneira enraizado em nós, que nós possamos nos tornar pessoas caridosas, porque a gente está praticando isso. Então, você não tem como ser como Cristo sem você ser perseguido, desprezado, humilhado. Às vezes, tá? Sem razão. Mas aí você pode escolher responder como ele. Como é que ele respondia quando as pessoas batiam ou criticavam? Teve um momento da missão que ele era mais duro, porque ele precisava propagar, mas a maioria das vezes não. É uma pessoa mansa. E nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas essa vida é o tempo para a gente se preparar para encontrar com Deus. Agora o Elder Scott vai falar o seguinte, que o Senhor está atento ao nosso progresso espiritual. Todos nós vamos crescer de maneiras diferentes. Alguns exponencialmente, outros, né, parece que é um passo para frente e 3 para trás. Como os israelitas, né, que só davam volta e não conseguiam se arrepender, ficavam murmurando. Então, é um progresso acelerado quando a gente permite que ele nos guie em todas as experiências de aperfeiçoamento que vivemos. Então, a nossa vida é customizada. Todas as coisas que necessitamos nos são dadas. Ah, mas eu queria um carro. Você tem que guardar as leis para ter o carro. O Senhor não vai te dar um carro. A não ser que você faça como Nef. Nef construiu o navio, o que ele pediu? Ele nem pediu as ferramentas, ele pediu onde é que tinha minério para ele fazer as ferramentas, para ir atrás do material para fazer o navio. Olha só, ele já conhecia um monte de coisa logística ali que ele sabia que precisava. Então, você quer uma educação melhor, o que você tem que fazer? Você vai estudar os livros, você vai buscar os professores certos, você vai buscar a instituição certa, você vai se preparar. Quantas horas por dia você vai fazer isso até você chegar lá? Ah, eu quero saúde. Né? Não guarda a palavra de sabedoria, não vai ter saúde. Então, ele nos dá todas as coisas que a gente precisa, mas chega um momento que ele começa a pegar essa customização que ele deu para nós, ele vê que você está obedecendo, que você está indo no caminho certo, ele vai te dando mais, né? Como ele falou antes. Abençoados são os que guardam meus mandamentos, porque aqueles que guardam eu darei mais, porque eu dou aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então, você pega um pouquinho aqui, guardou? Parabéns, toma um pouquinho mais para você. E aí você vai crescendo. E o Espírito vai te guiando e vai pedindo que você desempenhe algumas tarefas aí na vida. Através dos teus chamados, através do teu arbítrio mesmo. Né? Mas olha lá, se questionarmos, olha só, se questionarmos tudo o que lhes for pedido ou resistirmos obstinadamente a todos os desafios, será mais difícil para o Senhor abençoar. Você começa a reclamar, duvidar, mas por que eu? Mas de novo. Então você tem que enfrentar esse desafio agora, você não quer, então lá na frente ele vai passar de novo para você, até você não passar. Era igual as comidas antigamente, né? Você vai almoçar,
Ah, não quero essa comida. Tá bom. Aí de noite o prato voltava para você, né? Não tem o que você quer comer, como algumas casas tem para aí hoje, né? Tá aí a comida, você vai ter que comer. Ah, não quer? Então tudo bem, então fica sem comer. Em termos de progresso espiritual, ele não tem como fugir da justiça dele, porque ele customizou isso para você. Tem que passar por isso, porque é de lá que você parou. Você parou lá na vida pré-mortal, você não desenvolveu aquilo lá. Então, por isso, você tem que desenvolver aqui. Algumas pessoas é mais fácil, elas têm mais dons, mais talento. Mas aquelas que servem aos outros, que buscam a caridade, conseguem passar com isso, por isso com mais rapidez, com mais progresso. Né? Muito bem. E aí ele fala o seguinte, deixa eu tirar a câmera aqui de novo. Não, volta lá. O arbítrio, o direito de fazer escolhas, não lhes é dado para que obtenham o que desejam. Esse dom divino é dado para que façam o que o Pai Celestial deseja. Dessa maneira, ele pode levá-los a se tornarem tudo aquilo que ele pretende que sejam. Então, para que foi dado o arbítrio? É um dom divino para que você faça o que o Pai deseja. Para quê? Para que ele te leve pelas suas veredas de justiça. Então, você precisa guardar os mandamentos para que ele possa te guiar. Mas não é por causa dos mandamentos que você vai ser como ele. Mas se você não guardar os mandamentos, você não vai ser como ele, entende? Não é o mandamento em si que vai fazer você chegar lá. Mas o mandamento opera em você, age sobre você, você age sobre o mandamento e ele transforma você. Você vira uma outra pessoa. Até que você possa dizer que você não tem mais disposição para praticar o mal, mas para praticar o bem continuamente. Se você tiver esse desejo de praticar o bem continuamente e não reclamar, aí você talvez seja uma pessoa melhor. Talvez não, você vai ser. E aí você precisa entender algumas coisas, né, para você seguir o teu caminho. Você faz o que tem que ser feito mesmo quando você não quer fazer, ou mesmo quando há oposição, quando as outras pessoas não facilitam para você, você continua fazendo as coisas certas. Aí você está usando o arbítrio para fazer a vontade do Pai. Ele disse: Eu não faço nada de mim mesmo, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Ele faz a vontade do Pai. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele usou o arbítrio até o final. Ele também tinha escolha. A escolha dele foi tão sagrada que no momento final parece que ele perguntou: por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Parecia que o Senhor não estava lá. Ele já sabia o que tinha que fazer, mas o véu não tinha sido restaurado totalmente, então ele ainda tinha um pouco de dúvida. Se é possível, passa esse cálice de mim, mas não seja feito como eu quero, seja feito a tua vontade, mas como tu queres. E ele entendeu isso e ele cumpriu. Então ele foi deixado sozinho, para que ele pisasse sozinho no lugar, para que ele pudesse escolher isso por nós. Somente o cordeiro sem manchas podia oferecer-se como sacrifício. Então ele teve que escolher. E se desse errado? E se ele não tivesse feito até o fim? Todavia, glória ao Pai ao cumprir os preparativos para os filhos dos homens. Ele diz em Doutrina e Convênios 19. Sofreu, saiu sangue por cada um dos poros, né? Como vem lá em Lucas também, né? No final. E aí ele teve que escolher, teve que ir até o fim. Por causa que ele foi até o fim, todos nós temos essa escolha, temos o dom do arbítrio. O arbítrio é essa ferramenta, esse ingresso de volta à presença do Senhor, direito à árvore da vida. Então aqui, eu termino por aqui, né? A gente pode fazer uma outra aula sobre expiação e essa é a queda de Adão e Eva. Então foi uma coisa necessária, teve que acontecer. Né? Deixa eu tentar vir para cá agora. Como é que sai daqui? Deixa eu ver se é aqui que sai. Estou aprendendo a usar esses negócios aqui ainda. Deixa eu ver. Hide Video Panel, não. Deixa eu ver aqui embaixo. Não sei. Tá.
Eu teria que saber como é que faz para deixar isso aqui maior, mas eu não sei. Acho que é aqui, ó, Stop Share. Aí você continua lá. Beleza. Então é isso aí. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Então Adão e Eva sabiam o que estavam fazendo. Eles sofreram a morte física e espiritual, mas eles foram redimidos da queda através do Santo Messias, que deu a sua vida segundo a carne e tomou-a novamente pelo poder do Espírito para efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. E porque ele ressuscitou, Adão teve o privilégio de cumprir a sua profecia, né, que ele falou que meus olhos foram abertos devido à minha transgressão e novamente na carne eu verei a Deus. E 3 anos antes de Adão morrer, ele teve esse privilégio. No vale de Adão, onde Amã, ele viu o Senhor de novo. E nós vamos ver no próximo capítulo um momento muito especial da expiação de Cristo e a participação de Adão nisso. Então eu sei que isso é verdade, sei que Adão e Eva existiram, foram nossos primeiros pais, receberam os mandamentos, entenderam, e por isso que nós nascemos. E nós temos a oportunidade de nos arrepender e seguir os mandamentos. Eu digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.